Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula vamos começar a aprender a medir essas tensões de alimentações utilizando tanto o multímetro quanto também o nosso osciloscópio. Então a gente já vai conseguir estar interpretando a utilização do multímetro convencional para quem apenas tem o multímetro, ou então o osciloscópio para quem já tem ele e já mede de uma única vez as tensões de alimentações e os barramentos de controle. As tensões de alimentações principais são as primeiras tensões de alimentações que precisam aparecer para que esse smartphone starte de forma correta. A gente vai começar a medir agora, tá galera? Então, a primeira tensão que a gente vai se preocupar é a de 1.8 AP. Então vejam no esquema elétrico que nós temos aqui VLDO, tensão do regulador de tensão de número 3 de 1.8 volts, mais conhecida como VDD 1P8AP. Se essa linha estiver em curto-circuito, o celular não arranca. Vocês não vão ver dar imagem, a logo inicial, ativar iluminação, nada disso acontece, porque afinal a alimentação principal da CPU principal está em curto-circuito. Então não há condições para que esse aparelho de fato funcione. É a primeira alimentação que vamos medir de forma prática. Para que ela apareça, é necessário pulsar a chave power ou conectar um carregador. Para que você encontre de fato essa 1.8 de forma fixa com o multímetro, experimente medi-la com a bateria conectada. Então vou copiar aqui o nome dessa linha, porque afinal eu preciso encontrar um componente ou um test point nessa linha que eu consiga executar a medição. Então vejam, VDD 1.8AP está passando pela resistência R5033 que está open, vamos avançando, passa também por um capacitor C5002. Esses capacitores que estão aqui sozinhos a primeiro momento nessas linhas, porque a gente tem muito mais componentes nessa linha interligado, mas esses aqui estão relacionados aos capacitores que estão em voltas do próprio PMIC principal, particularmente. Então C5002, vamos ver por onde se encontra o C5002. Vamos clicar aqui na lupinha azul que vai aproximar. Vejam só, C5002 ao redor do PMIC principal, lado direito aí, onde a gente pode estar fazendo a verificação inicial. Então venho aqui, aproximo também o meu microscópio e acabo de localizar o C5002. Bateria conectada, multímetro preparado, a gente vai buscar 1.8 volts sobre esse componente. Conectei o carregador, vim aqui, multímetro na escala de tensão contínua, vejam só, apareceu quanto? 1.8 volts fixo. Então aí está, de um lado 0 volts, do outro lado nós temos 1.8 volts aproximadamente, ok? No meu caso, 1.8 fixo com a utilização do meu multímetro. Vou desconectar o carregador e vou preparar o meu osciloscópio para me conseguir medir com o osciloscópio. Então a base de tempo eu posso colocar aqui em modo rolo. Lembram o modo rolo que a gente conversou? Então a gente vai colocar aqui base de tempo, modo rolo. Vamos desativar esse menu. Agora, quantos volts por divisão eu estou selecionando? Cada quadradinho vai valer 1 volts por divisão. Então, se eu vou medir uma tensão de alimentação de 1.8 volts, significa que vai subir particularmente 2 quadradinhos quando essa tensão de 1.8 volts aparecer. Porque aqui eu tenho o meu nível 0. Então, 0, essa linha amarela, aí 1 volts e 2 volts. Então, quase aqui nós vamos ter 1.8 volts, correto? Então vamos pegar aqui as pontas de prova, vamos conectar aqui o carregador e eu vou vir procurar a 1.8 volts e vocês vão verificar no microscópio, no osciloscópio. Olhem só,
no osciloscópio, o nosso nível já subiu. Então isso significa que a gente conseguiu encontrar quanto aqui? Vamos tirar um pouco desse ruído. Ok. E vejam só, aqui estava 0 volts e aqui subiu 1 volts, 1.8 volts, quase na linha de 2 volts. Então significa que a gente conseguiu alcançar 1.8 volts também com a utilização do osciloscópio. Isso aqui que vocês estão vendo é chamado de ruídos, tá galera? Ruídos. Então encontramos 1.8 volts com o osciloscópio também. Próxima tensão de alimentação que vamos se preocupar em medi-la. Vamos nessa. 1.8 foi fácil de achar, não é verdade? Então nós vamos encontrar outras tensões de alimentações também aproveitando o embalo. Por exemplo, alimentações que pertencem para a memória. Então vamos localizar as alimentações da memória. Aqui está escrito VDD eMMC 2P85. Quando que a gente encontra essas tensões de alimentações? Após pulsarmos a chave Power, ou então conectarmos um carregador de fato com a bateria conectada de preferência. O que eu preciso fazer? Localizar um componente que pertence a essa linha, que está próximo do PMIC C5045. Então digito no campo de pesquisa C5045, avanço, lupinha, zoom, e acabei de encontrar agora do lado esquerdo do PMIC principal. Então vem aqui, do lado esquerdo, localizei o componente. E exatamente nesse capacitor aqui, eu preciso encontrar 2.85 volts, como está relacionado o meu esquema eletrônico. Então vamos diminuir aqui. O esquema eletrônico mostra VDD eMMC 2P85, correto? Então vamos medir. Vou chamar o meu multímetro na escala de tensão contínua, vou conectar o carregador, vim aqui com a bateria conectada e vou localizar de algum lado 2.85. Vejam só, 2.84 volts aproximadamente, quase aí. 2.85. O que significa isso? Que a tensão de alimentação deste LDO está correta. O PMIC tem o enable, tem habilitação para que esse LDO trabalhe e envie 2.85 volts à memória principal. Agora é a vez de quem? Do nosso osciloscópio. Então venho aqui, da mesma forma, carregador conectado e vou encontrar 2.85 volts. E vejam que eu acabei de encontrar 2.85 com o uso do osciloscópio. Eu não preciso fazer nada mais que isso para garantir tensões de alimentações com o multímetro e com o osciloscópio. Basta conectar o carregador com uma bateria conectada, chamar o meu multímetro na escala de tensão contínua ou o meu osciloscópio em base de tempo independente. Eu gosto de utilizar a base de tempo em modo rolo e consigo interpretar isso. Ó. 0 volts, linha amarela, subiu. 1 volts, 2 volts, quase 3 volts, indicando então que eu tenho sim 2.85 volts presente nessa linha, e é o que o esquema elétrico ordena que eu encontre. Nada mais, nada menos do que isso, beleza? Vamos copiar, vamos colar no campo de pesquisa e vamos ver quais são as próximas alimentações que eu preciso encontrar para funcionar. Notem que além da de 2.85, para a memória trabalhar corretamente, eu preciso de uma de 1.8 volts. Essa 1.8 pertence para o LDO de número 27, V de tensão, LDO regulador de tensão de número 27. Então copiei essa informação, colei no campo de pesquisa e agora eu vou localizar um componente nessa linha para me medir. Aqui eu tenho o C5046, então o campo de pesquisa C5046, avança, lupinha, como sempre, e aqui está, direito, lado direito do nosso PMIC principal, temos que encontrar uma tensão de
1,8 volts que pertence para a memória. Então aí está o capacitor. Vamos nessa? Vamos já capturar agora com o osciloscópio. Então venho aqui, carregador conectado, conecto as pontas do meu osciloscópio e aí está. Acabei de localizar uma tensão de alimentação de quanto? 0 volts. Cada quadrado está valendo 1 volts, então 1, quase 2 volts, significa que é uma tensão de alimentação de 1,8. Vamos garantir com a utilização do multímetro. Então vim aqui, multímetro na escala de tensão contínua. Vamos conectar a outra ponta, que ela é mais fina. Então vim aqui localizar a 1,8 e aí está 1,8 volts fixo, bateria conectada, carregador conectado. Vocês estão vendo a verificação com o multímetro no lado esquerdo por dígitos e no osciloscópio por gráfico no lado direito da tela de vocês. Dessa forma, conseguimos garantir já 3 alimentações principais para funcionar o smartphone. 1,8 AP, 2,85 da memória MMC e 1,8 volts que pertence para a memória eMMC. Beleza? Garantimos com multímetro e com osciloscópio e modo rolo. Muito obrigado. Até a próxima aula.